Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional. Um excelente dia a todos nós. Que Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa abençoar este nosso domingo. Eu já quero aproveitar para lembrá-los que hoje é dia de culto. Daqui a pouco, 9 horas da manhã, nós estaremos na cidade de Guarulhos, participando de um culto presencial, ou então 6 horas da tarde, culto online aqui no canal. Mas não fique apenas no devocional hoje. Domingo não. Nos outros dias, tudo bem. Mas aos domingos é dia de cultuar, é dia de dedicar um pouco mais de tempo para ouvir a palavra, para buscar Deus, para louvar, para cantar, para orar pela família, para apresentar a nossa semana a Deus. Porque o devocional é muito rápido, né? O devocional é 15 minutinhos. Mas eu acredito que hoje, por ser o primeiro dia da semana, é importante que a gente venha dedicar um pouco mais de tempo naquilo que nós chamamos de culto. Você pode participar presencialmente em Guarulhos. Eu estarei na Avenida Salgado Filho, número 517, daqui a pouquinho, 9 da manhã. E eu também estarei 6 da tarde aqui em nosso canal Guilherme Grando. Nós seguimos a nossa jornada de oração por restituição. Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com você. Eu acredito que eu nunca preguei essa passagem bíblica aqui, tá? E eu já li a Bíblia toda mais de uma vez. Não falo isso para me gabar. Eu acho que isso é nada mais, nada menos do que a minha obrigação. Afinal de contas, eu sou pastor. Então eu acho que isso faz parte do meu ofício. Mas essa passagem aqui, embora já tinha lido, enfim, mas eu acho que eu nunca havia pregado essa mensagem aqui, que está em 1 Samuel, capítulo 27, no primeiro versículo. Que palavra que me abençoou. Fique até o final, porque eu acredito que vai abençoar você também. Vamos deixando o like, deixando o joinha, a curtida, vamos compartilhar também nos status, nos stories e coloque pedidos de oração aqui nos comentários. Mas atenção, nós estamos vivendo, durante esse mês de junho, um tempo de restituição. Nós temos orado por isso. Então você vai colocar um pedido de oração aqui, restituição por saúde, família, casamento, e você vai ficar atento no pedido de oração que estará abaixo do seu, que provavelmente é de uma pessoa que você não conhece, mas vai ter um pedido de oração aí abaixo do seu. Você vai orar por essa pessoa, porque a Bíblia diz que Jó foi restituído no momento em que ele orava por outros. No caso dele, ele orava pelos seus amigos. E aqui em nosso canal, nós somos uma grande família da fé, onde nós tratamos a todos com respeito, com amor, com fé, com confiança, com alegria. Então, nós podemos dizer que sim, somos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Então, eu creio que assim como Jó, enquanto orava pelos seus amigos, Deus lhe restituía. Enquanto ele pegou o problema dele, deixou de lado para orar pelo problema dos outros, e Deus, vendo aquilo, se alegrou e o abençoou, Deus fará o mesmo com a gente, assim eu acredito. Então, deixa o seu pedido de oração e fique atento no pedido de oração que vai entrar depois do seu, porque você vai orar por esse pedido já, já. E agora, ore comigo a oração que todos os dias, pela manhã, nós fazemos aqui no canal, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Pai, nós vamos ouvir a tua palavra nessa manhã e sem o auxílio do Espírito Santo nós não vamos compreendê-la. Então nos dê capacidade de entender o que o Senhor quer falar com a gente através dessa passagem bíblica. Que o Senhor abençoe este domingo, esta semana já está consagrada a Ti e que os cultos que acontecerão, seja em Guarulhos ou aqui online, que sejam cultos que vão produzir frutos de arrependimento e de transformação de vida, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Vamos lá, gente. Você conhece um pouco, ou muito, não sei, da história de Davi. Davi era um jovem, ele tinha irmãos mais velhos e ele começou a se destacar. Ele se destacava em tudo que ele fazia. Ele era um bom pastor de ovelhas, ele defendia suas ovelhas. Aí, num belo dia, veio um inimigo, um gigante,
que colocou o povo de Israel amedrontado, ajoelhado. O povo ficou apavorado diante daquele gigante. Ninguém queria lutar com o cara. E Davi, que nem soldado era nessa época, falou: como é que é? Tem um incircunciso aí que está desafiando o exército de Deus. É ruim, hein? Cadê esse cabra que eu vou agora para cima dele? E Davi foi e prevaleceu. Você conhece a história, Davi venceu Golias. E a princípio aquilo foi muito bom, né? Davi ganhou nome, prestígio. O rei Saul, fez 1001 promessas para ele, começou a tratá-lo como um filho, digamos assim, né? Prometeu dar a sua própria filha para casar com Davi. Falou: rapaz, eu quero que você seja meu genro, porque eu quero um genro assim, um cabra macho aqui na família e tal. Olha, a vida de Davi mudou, que maravilha. Só que aquele destaque, aquele prestígio, aquela coisa toda maravilhosa, sutilmente foi se tornando um problema para Davi. Porque esse mesmo rei começou a olhar Davi como uma ameaça. Ele via que o povo gostava muito de Davi, o povo começou a fazer canções para Davi. Veja só, isso não era comum. Fazia-se canções para o rei, não para um cidadão comum. E aquilo foi incomodando o rei. O rei Saul foi ficando bravo com aquilo. E daqui a pouco aquela revolta subiu de nível para uma paranoia. E ele começou a pensar o seguinte: eu preciso eliminar esse rapaz, porque ele vai tomar o reino de mim. E ele ficou louco, ele enlouqueceu e ele ficou com essa coisa: eu preciso tirar a vida de Davi. E ele iniciou uma implacável perseguição contra Davi. Davi não ousou lutar contra ele, Davi começou a fugir. Então Davi ficava um tempo em um lugar, daqui a pouco, quando ele percebia que aquele lugar já não era mais seguro, ele ia para outro lugar, e assim foi a vida de Davi durante muito tempo. Ele fugiu de Saul e do seu exército. E aí houve um momento, nessas fugas, que Davi disse assim, capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Veja que isso nunca aconteceu. Mas ele estava preocupado e ele estava até certo de que isso iria acontecer. Ele falou: não tem jeito. Cada vez mais eu percebo que Saul está mais perto, está se aproximando. Não tem jeito, uma hora ele vai conseguir me capturar e aí já era para mim. Ele começou a acreditar que aquilo de ruim iria acontecer. E ele começa a se preocupar e a se perturbar por causa disso. Mas veja, isso nunca aconteceu. Saul não capturou Davi. Ele não conseguiu tirar a vida de Davi. Isso não aconteceu. Mas Davi estava preocupado, apavorado. E sabe o que isso me faz entender? Que muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que acabam nem acontecendo. Eu lembro, deixa eu pegar essa estatística aqui, deixa eu ver. Eu lembro que eu vi uma vez um estudo que dizia que as nossas preocupações, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui na internet, é um estudo que diz que as nossas preocupações não acontecem. Quantos % delas? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu tenho certeza que eu já vi. Aqui, tá aqui, 91%, a estatística mais citada é que cerca de 91% das nossas preocupações nunca acontecem. Isso é um estudo. Ela vem de um estudo com pessoas que registraram suas preocupações e depois verificaram quantas realmente se concretizaram. Apenas 8,6%, né, quase 9% ocorreram. Então, fizeram um estudo com um grupo de pessoas e pediram para que eles registrassem quais são suas preocupações. Eu me preocupo, eu não sei, né? Eu vou dar exemplos aqui agora. Eu me preocupo em ficar com câncer. Eu me preocupo em fazer uma viagem de muitas horas de carro e bater o carro. Eu me preocupo em me separar do meu marido. Eu me preocupo que os meus filhos acabam se envolvendo com as drogas. Eu me preocupo que eu perca a minha casa. Eu me preocupo em ter o meu carro apreendido. Eu me preocupo. As pessoas registraram as
as suas preocupações, e aí tempos depois foram verificar quais dessas preocupações haviam acontecido e o número não passou de 9%. Então, de cada 100 motivos de preocupação, 9 aconteceram. Claro, a vida não é um mar de rosas, tem coisas que a gente se preocupa e acaba realmente acontecendo, né? Mas as outras 91 não. Davi estava certo de que seria capturado por Saul. Já era, acabou para mim, agora já deu, é o meu fim, é o meu fim, é o meu fim. Isso nunca aconteceu. A gente tem outros exemplos na Bíblia. Eu lembro, por exemplo, da passagem bíblica que fala de Caim, né? Que quando Caim... E olha que Caim pecou, tirou a vida do seu próprio irmão. Que coisa mais terrível. Quando ele fez isso, ele diz assim, agora já era. Quando as pessoas descobrirem isso, vão me matar. E Deus falou, não, rapaz, ninguém vai matar você não. Eu vou colocar uma marca em você que vai ser um sinal para que todo mundo entenda que não pode tocar em você. Não é para ninguém tocar na sua vida. A maioria das nossas preocupações acabam não saindo da nossa imaginação. Então, fique em paz. Calma. Você vai enlouquecer desse jeito. Você vai adoecer desse jeito. Você vai ficar doente desse jeito. Descanse em Deus. Acredite que Ele está cuidando de tudo. E agora nós vamos orar, tá? Eu acho que essa palavra, ela tinha que ser compartilhada, gente. Eu acho que essa palavra, ela me abençoou. Eu espero que ela te abençoe também. Vamos compartilhar? Deixa o seu like, que isso é muito importante. Vamos compartilhar. E hoje tem culto, hein? Encontros com Jesus. Nós vamos continuar a nossa série Encontros com Jesus. Vamos falar dos encontros que Jesus teve com pessoas e vamos orar também para que nós tenhamos um encontro com Deus. Então, te espero ou 9 da manhã aqui em Guarulhos ou então 6 da tarde aqui no canal. E agora é momento de oração. Lembra do nome que você vai orar da pessoa, hein? Se você não colocou um pedido, coloque agora um pedido de oração e veja qual é o pedido que vai estar abaixo do seu. Nós vamos orar uns pelos outros, porque no momento em que Jó orava pelos seus amigos, Deus o restituiu e é o que nós vamos fazer durante esse mês de junho. Vamos orar uns pelos outros. Senhor Jesus, quantas pessoas que estão amarguradas, que estão desesperadas, porque há uma fumaça, há um indício, há um rumor de um problema, talvez de uma doença, de um problema financeiro, talvez alguma coisa talvez tenha realmente acontecido e deixou essa pessoa preocupada. Mas eu não estou falando nem de fé agora, eu estou falando de um dado estatístico. A maioria das nossas preocupações não se tornam realidade. Quantas vezes eu perdi a minha paz, quantas vezes eu me desesperei, quantas vezes eu fiquei angustiado, imaginando cenários, me precavendo de problemas que nunca aconteceram. E aquilo só fez um mal tremendo para mim. Aquilo me consumiu, aquilo me desgastou, aquilo me deixou inquieto, sem paz. Jesus, nos dê paz, Senhor, nos dê paz. Eu peço isso, nos dê paz. Que sejamos tomados por essa paz e pela certeza de que Tu estás cuidando de tudo. Deus, eu oro por cada pessoa que hoje acordou preocupada, que vem tendo dias de preocupação. Está preocupada com a cirurgia que ela vai fazer, ela começou a sonhar que vai ficar lá na mesa. Em nome de Jesus, isso está repreendido. Jesus, nós queremos entregar as nossas preocupações e dores diante de Ti e confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Deus, eu oro pelos dizimistas desse amor que transforma. Abençoe hoje também, não só os cultos, mas o evento que nós vamos ter no orfanato, lá no ABC, onde nós vamos ter uma tarde de brincadeiras, de churrasco com aquelas crianças. Muitas delas nunca comeram churrasco. Senhor, eu te agradeço pela vida dos dizimistas e também dos voluntários, porque esse churrasco mesmo está sendo patrocinado pela Fernanda e pelo Denis, eles que estão indo lá para isso. Mas os dizimistas também nos ajudam de muitas outras formas, nos ajudaram a comprar os carrinhos que a gente comprou para os orfanatos agora recentemente, a manter a nossa casa de oração, onde a gente tem os cursos de jiu-jitsu, tem o curso de inglês, os vários cursos que nós damos de elétrica, barbearia que vai começar, confeitaria, manicure. Então, Senhor, abençoe os dizimistas dessa obra, porque eles estão vivendo a verdadeira religião, que não é uma sequência de dogmas. Não, a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e não se corromper com esse mundo. Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos em Ti
Em nome de Jesus, amém. Diga, pronuncie, verbalize, diga amém. Amém. E amém. Te espero. Hoje é dia de culto. Avenida Salgado Filho, 517, 9 da manhã, ou então online aqui em nosso canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito, clique na palavra inscrever-se e fique em paz, não fique levando muito a sério essas preocupações não, senão você vai acabar adoecendo. Deus te abençoe.